façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Vamos falar sobre a situação de Israel. Eu também fiz para os meus apoiadores do Locals um vídeo explicando as questões históricas, né? Muitas pessoas as pessoas se confundem um pouco. Sim. É uma situação realmente difícil das pessoas entenderem, quem que tem razão, esse é um conflito entre Israel e palestinos, ou não é um conflito entre Israel e os palestinos, qual é a diferença do Hamas para a Autoridade Nacional Palestina, qual é a diferença de Gaza para a Cisjordânia. Então, muita confusão. Muita confusão. Vamos tentar, então, fazer um resumo? Vamos lá, né? Bom, em primeiro lugar, essa saída, né? Antes de tudo, vocês que estão nos acompanhando, tem uma coisa que vocês podem fazer antes de mais nada, que é, em todos os canais que vocês estiverem assistindo, vocês apertarem no like. Vocês puderem mandar também a live nos grupos. Divulgar, compartilhar o link, né? Lembrando que a gente está sob a censura ainda, continuamos, estamos hoje é dia 11, então nós estamos há 9 meses e 12 dias censurados pelo Alexandre de Moraes, sem o devido processo legal, sem nada. É uma punição preventiva de um crime que não existe, e como se fosse um crime terrível, né? Porque congelar a conta bancária, censurar, não é censurar uma postagem ou outra, é a pessoa. A pessoa está proibida de falar no Brasil. E cancelar passaporte, isso é coisa de bandido perigoso, né? Ele está censurando os estudos bíblicos que eu faço ao domingo. Domingo eu publico um estudo bíblico no canal do Paulo Figueiredo Bem. Você está proibido. Esse conteúdo foi ilegal. Falei, bom, estudo bíblico realmente pro Alexandre. Perigoso. Só pega água benta. Água benta, ele vai proibir também. Exato. Mas vamos lá, tentar fazer um resumo muito sucinto, né? A postura que não é adequada é virar e falar assim, é complexo, os judeus e os muçulmanos estão se matando desde o século VII, os judeus são perseguidos antes disso, né, por outros povos, e aquilo lá é muito confuso, eu não entendo, então é equivalência moral, né? Todo mundo tem uma razão, todo mundo é condenável, tá todo mundo errado. Que foi o post da Vera Magalhães, foi isso aí. Que foi o post de muita gente, Paulo, isso é o que mais me assustou. A quantidade de gente que tá saindo da toca, ou do bueiro. O Lula, né? O Lula fez. O Lula, e no fundo, esses aí estão condenando Israel. Exato. Estão condenando Israel. Mas vamos lá, né? O povo hebreu vive naquela a Terra Santa, né? Acho o tweet da Vera Magalhães. Acha ele pra gente depois ler na íntegra. O povo vive lá, né, há milênios. Aí tiveram várias perseguições, espalhou-se pela Europa, principalmente, os judeus e tudo. E depois eles foram comprando terras, principalmente onde hoje é Tel Aviv, ali, né? Não tinha nada. Vamos lembrar que o Israel é um deserto. E eles foram, eu já estive lá, é muito importante vocês terem você vê de perto, em loco, ajuda muito, porque é um negócio muito pequeno. Você está falando assim, eu vi da cidadezinha de Siderô, que é a última, eu vi a faixa de Gaza na minha frente. Sim. Então e do outro lado a Cisjordânia também, dá para ver. Então, os judeus foram comprando terras, não havia nada que fosse parecido a uma nação palestina, eram grupos, tribos, beduínos. Você está falando de que época? Estou falando de antes de 1948, antes da criação do Estado. É até bom para as pessoas entenderem, porque a maioria das pessoas cristãs, elas falam assim, a última coisa que eu soube na Bíblia é que Israel estava lá, ocupando, o povo de Israel estava ocupando a região de Israel, mas é bom falar para as pessoas que no ano 70, depois de Cristo, já depois de Jesus, portanto, naturalmente, o templo, Israel se revolta contra o Império Romano, que dominava Israel naquele momento, e o templo judeu é destruído. A profecia de Jesus, dizendo que não vai sobrar pedra sobre pedra, é exatamente sobre esse momento do templo. Pode ser também sobre mais coisa, mas certamente é sobre esse momento do templo. E os judeus são, naquele momento, basicamente aniquilados e exilados completamente pelo Império Romano. A revolta é tão violenta e tão truculenta que os romanos esmagam os judeus de vez, e a região lá da Judéia Palestina é totalmente dissipada, e começa o período que se chama da diáspora dos judeus. E assim vem
nesse momento, naquele território ocupado, ora... Depois dos otomanos, lá na frente. Exato, você tem primeiro as ocupações do Islã, depois do próprio Império Otomano. Isso. Fica sob o Império Otomano até ali o início do século XX, e depois você começa o período de administração britânica, depois da Primeira Guerra Mundial. Eu já estava falando desse período. E aí é o período que você está se referindo ao início do movimento sionista. Isso, o movimento sionista na defesa de que é importante ter um Estado para defender o povo judeu que é perseguido há milênios e tudo mais. E aí eles começam... E essa questão da perseguição há milênios é importante porque... Qual a causa? A minha namorada estava perguntando para mim, mas por que os judeus ficam brigando tanto? Por que eles não vão morar em outros países? Né? Aí eu falo assim, não... que eu pergunto, que países? Porque o antissemitismo, principalmente no início do século XX, nesse momento onde começa o movimento sionista, de forma mais forte, across the board. Across the board. Argentina. Estados Unidos. Aqui também. Eles pensaram em ir para a Argentina na época. Na dúvida ali, mas eles queriam a Terra Santa e já tinha muito judeu ali estabelecido e muita gente comprando as terras, né? Então, esse contexto é importante pelo seguinte. Na década de 30, teve a ascensão ali, claro, do Hitler, do nazismo, e naquela região... O tio do Yasser Arafat, o Hussein, ele era um antissemita, eu prefiro sempre judeofóbico, que eu acho que é mais específico, né? Não é o povo semita em geral, são os judeus. Os judeus são perseguidos. E a gente pode falar um pouco por quê. A minha visão nesse tempo todo, que eles são perseguidos em qualquer lugar, tem muito a ver, o Dennis Prager defende, tem muito a ver com o judaísmo. Não dá para tirar o judaísmo da equação e criar bodes expiatórios. Questão econômica, questão social, não, é o judaísmo, é o monoteísmo ético, é a régua moral elevada. É um povo que menos tem taxa de divórcio, que menos tem taxa de analfabetismo, que prospera muitas vezes, e é o povo da palavra, né? No princípio era o verbo, eles oralmente ensinam, com 13 anos tem o bar mitzvah, o jovem desafia os mestres. Então é um povo que tem uma cultura que respeita acima de tudo Deus e não coloca nesse altar divino nenhum substituto, como por exemplo o Estado. A César o que é de César, mas não cria uma divindade em César. Isso incomodou sempre os impérios, né? Que você olha e fala, como você não vai se subjugar a mim? Você responde a um Deus superior? Então esse monoteísmo ético sempre foi um critério usado ali para odiar os judeus. E tem um componente do exclusivismo da religião judaica, onde eles se colocam como o povo escolhido, etc, etc. Sim. Isso também traz... E eu acho que as raízes econômicas, que é uma coisa meio mercador de Veneza, do domínio do comércio, essa inveja... Eles prosperaram. O catolicismo, durante muito tempo, condenou a usura. Exato. Os judeus assumiram a parte financeira, né, por default. Não, porque isso é uma coisa meio Caim e Abel e uma coisa do marxismo, né? A diferença de que... E, aliás, o marxismo nasce de uma ideia de ódio aos judeus. Então, tem aquela coisa de como eles prosperam e administram as riquezas enquanto nós estamos aqui ferrados. Sim. Né? O oprimido e o opressor. Não tem dúvida que existe, até porque teve um que foi o Khatub, que casou a visão marxista com o Islã, e aí criou o islamofascismo. Então existe sim esse elo, sem dúvida. Tem judeu, né? Tem de tudo. Tem o judeu secular, tipo um Caio Blinder da vida, tem o judeu comunista, né? Os kibbutzim que foram atacados ali perto da... São comunas igualitárias. Israel foi fundado. Israel foi fundado assim. O primeiro país a reconhecer Israel foi a União Soviética. Né? Então, olha como a coisa é confusa. Mas aí você pega o seguinte: nessa época, o Hussein tio do Yasser Arafat, está flertando com Hitler e querendo importar a solução final para aquela região. Então eles estão perseguindo, aí vem, depois da guerra, o Império Britânico resolve, o primeiro país a chancelar foi com Oswaldo Aranha ao Brasil, resolve criar Israel. Havia já esse movimento sionista muito forte, que hoje eu acho que é indisputável, que eles precisam de um Estado. Imagina como é que eles estariam se não tivessem um Estado para se defender. Esse papo de que basta Israel deixar de existir ali, que tudo vai viver em paz, é balela. E eles criam Israel e logo depois vem o ataque na guerra, né? Dos países árabes contra Israel. Israel se defende, era um minúsculo país no meio do deserto, sem nada, né? Sem riqueza alguma. Recém-independente, e se defende, é atacado, se defende. Depois
na guerra do Yom Kippur, mesma coisa, se defende, e aí ele avança territorialmente para se proteger. Porque, de novo, se você já esteve lá, você vê o quão perto a gente está falando. Assim, Leblon é São Conrado e a Rocinha. Aí você fala assim, ocupa algum território ali para proteger. É quase uma zona de buffer, né? Uma zona de que as Coreias têm ali. Se não tiver aquilo, ferrou. Qual vai ser uma linha divisória? Ferrou. Então tem que ter a região cinzenta. Aí Israel é chamado de colonialista, de ocupação e não sei o quê. Tá? Israel nunca atacou deliberadamente civis, nunca, pelo contrário, Israel manda avisos de que vai atacar para civis evacuarem. O Hamas, no caso, não deixa. Aí vamos falar rapidamente do Hamas, do Hezbollah e tudo mais. Vamos lá, eu falei do tio do Arafat. O Arafat cria a OLP, começa com esse papo de libertar a Palestina, né? E ele era um grupo terrorista. A OLP era um grupo terrorista, tem casos chocantes, jogaram um cadeirante no mar, né? Um negócio, ele mantinha a mulher e a filha em Paris e mandava cheque, até hoje eles pagam terroristas, famílias de terroristas, né? Continuam pagando. Continuam pagando. Esse ano, com o dinheiro americano, pagaram. Isso é que é o mais triste. E tudo isso chancelado pelo Ocidente. O Bill Gates tentou lá em Camp David em 2000, o acordo, o Edu Barak aceitou todas as condições, o príncipe da Jordânia exortou Arafat a aceitar, falou: isso é um crime não aceitar. Israel devolvia 95% do território ocupado, pagava não sei quantos bilhões para as vítimas e não sei o quê, tudo isso tendo sido sempre o alvo de ataque. Aí Arafat faz o quê? Em vez de aceitar, lança a segunda intifada, ataques terroristas contra Israel. Então, assim, Israel não pode se defender, não pode existir. O Estatuto do Hamas, criado depois, em 88, consta erradicar o Hamas, o objetivo do Hamas não é matar judeu. Matar judeu. Isso precisa ficar claro para as pessoas. Porque precisa de um Estado palestino, etc. Isso é uma discussão política. Exato. E o Hamas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Em 2006, eles tomaram poder na faixa de Gaza. Desde então, Israel não pisa lá. Aliás, só faz uma coisa em relação a Gaza: manda eletricidade e água. Isso. É o Israel que banca eletricidade e água na região. Tanto é que agora cortou, porque está sob ataque. Está em guerra com o inimigo, não vai municiar o inimigo de energia. Yasser Arafat ganha o prêmio Nobel no Ocidente, vai na ONU fardado com uma arma, fazer discurso judeofóbico, né? Então o Ocidente chancelando desde então, falando: não, precisamos da voz moderada na região. A OLP era a voz moderada. A turma do Hamas, xiita, toma conta, 2006, toma o poder e desde então é uma ditadura. E faz algo muito análogo ao que faz PCC e Comando Vermelho nas favelas cariocas. Faz o trabalho social. Sim. E é dono do território. Então tem até algum apoio popular, isso é importante dizer. Não, tem um apoio popular gigantesco. Não dá para confiar muito nas pesquisas porque é um regime totalitário ali, ditatorial. Mas é porque o apoio popular gigantesco não é nem só na faixa de Gaza. Se repara como nos países árabes há simpatia sim. de um grupo significativo. Sim. Tem um vídeo famoso do Ben Shapiro antigo, e eu acho que de lá pra cá piorou muito, onde ele fala assim: será que mesmo que o terrorismo muçulmano é de uma minoria? E aí ele pega as pesquisas de opinião do mundo inteiro. 30% na Europa. Grosso modo, 30% dos muçulmanos na Europa apoiam o terrorismo. Exato. É um número bizarro. Exato. E a gente tá vendo agora em Sydney, em Paris, em Nova York, a comemoração da causa da Palestina. O Hamas não defende a causa da Palestina, defende o terrorismo e a extinção dos judeus. É o nazismo moderno. Em Harvard, os alunos, um grupo de alunos façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.